Fala, meus queridos! Estamos aqui mais com um podcast. E aqui nós temos aqui o meu co-host, Laércio, mais conhecido como Laercinho. Mais novo contratado. Mais novo contratado do nosso Não RochaCast. Não recebi nada. Ninguém recebe. Ah, ganhei uma esfirra agora, pô. Mas, bom, já ganhou alguma coisa. É isso aí. Mas estamos aqui para mais um episódio e nós temos um convidado especial. Olha. Ou não tão especial. É o que tem pra hoje, né? É o que tem para hoje. O nosso convidado é o nosso âncora, o Paulo. Meu Deus, eu tô com medo disso, cara. Ficar do outro lado é constrangedor. Tá tremendo, Vamos tá colocar, Já quem deu sabe a frio na gente dá um barriga. pouquinho daquilo que ele já colocou na gente. Não, essa Porque é eu já fui hora. entrevistada também. Então, essa é a hora. Eu não respondo, eu uso o artigo da quinta emenda. Não, como é que é? O artigo Eu da com quinta silêncio. emenda. Me mantenho em silêncio. Não. Das honras aí. Vamos lá, gente. Olha, segue a gente nas redes sociais. Vamos chegar aí a 10 mil inscritos. Olha, 50 10 mil. mil. Negócio de mil, o quê? É 10 mil. Vamos pra cima. Vai, manda esse vídeo pra todo mundo, né? Todo Isso? mundo. Bora lá, gente. Então Vai ser vamos polêmico, nessa. hein? Polêmico. Pô, já começa com uma polêmica? Vai ser Já polêmica. polêmica. Meu Deus Pelo do amor de céu. Deus, hein? Vai devagar aí que Aí eu começo? Pode Não. começar. sou casado, tenho filho, né? Então tenho pai e mãe vivo ainda, então vai devagar, Vamos manter hein? assim, né? Mas vamos lá, Paulão. Conte a sua história, como o seu testemunho, onde tudo começou. Nossa. Meados de... Não, é só isso, só? Tudo vai começou? Lá, vai lá, A gente vai com o Começou. primeiro Tá. amaciando você. Não, é que agora eu sou convidado, né? Então eu fico, né? Eu fico Ah, acuado. acuadinho. Eu fico acuado. Não, é assim, vai direitinho. Tarará, tudo na ordem. Ó, já ensinei, não pode bater na mesa. Não pode bater. Não, olha, testemunho, cara. Meu testemunho, acho que a gente pode começar lá em 2005. Que foi quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E foi assim, como você conhece o Senhor? Ou você nasce num lar cristão, ou você conhece pelo amor ou pela dor. Eu fui pela curiosidade. Por quê? Eu namorava uma mocinha, e nesse meio tempo, um pouco antes até, alguns meses, a gente separou, né? Terminou o namoriquinho de escola, 2005, né? Até antes, 2003, por aí, porque quando eu... Já tinha uns 30 anos, né, Paulo? Oi? Já tinha uns 30 Ah, anos, uns 35 já. Já tem uns 35. Já tem uns 35. Que escola é essa? Mas, sou repetente, Repetiu? cara. Sou repetente. Você é repetente? Sou repetente. Sério? Sou Ah, repetente. É mesmo? Sou repetente, pô. Ele fala que, tipo Não, assim, com Paulo, orgulho. não, o método Paulo Freire de ensino já tava ali, então, emburrece as pessoas. Oh, Então, meu assim, Deus. sou repetente, mas era por falta de afinidade com o professor de matemática, Entendi. de física, de química, então eram esses que vocês me prejudicavam, tá? Vocês. Eu sempre fui muito bom. Tem que liberar perdão. Não, estão perdoados já. então Acho que eu nem sei se estão vivos até hoje, então, mas que estejam num bom lugar. E aí, cara, eu namorava essa menina e ela começou por cargas d'água. Cargas d'água não, né? Ela teve um chamado e ela foi pra igreja e aí aquilo, né? Quer voltar, não quer e tal, não sei o quê. Ela falou, só volto a namorar com você se você for pra igreja comigo. Eu falei, igreja, mano. Nunca tinha ido numa igreja, mas sempre quando passava na porta, era nego gritando, né? E assim. Tava expulsando o demônio. E eu venho, não sei, não conhecia na época, né? E sempre passava em frente, o povo gritando e não sei o quê. E como eu venho de uma formação católica, né? Ali nas bases da infância, tal, batismo, primeira comunhão, crisma, tal. Falei, será que Deus é surdo? O povo fica gritando, mano. Deus é surdo, né? Não sei. Paulo sendo Paulo. Normal, né? E aí, um belo dia, eu falei, eu vou nessa igreja aí, vai. Só que assim, antes de eu aceitar o convite dela e ir pra igreja, eu tava meio que envolvido com a molecada da rua de casa, que os caras não eram boa coisa, né? Tanto que, assim, o dia que eu pisei na igreja, naquele culto, numa quinta-feira, eu lembro como se fosse ontem, tava tendo a campanha do Véu Vermelho. Meu Deus. Cara, lembro da música do Fernandinho que tava tocando. Eu tenho essa memória, sabe? Tava tocando Sara-me. O mesmo Jesus que andou em Jerusalém, é o mesmo Jesus que está aqui agora. Ali pra mim foi uma cacetada. Beleza.
andava com essa galera que eles não eram muito legal. E eles começaram a se envolver com droga. Se envolver com um monte de coisa, com feitiçaria, enfim, com bandismo e tal. E me fizeram a proposta. Falaram, a gente tá indo na cidade do lado ali buscar droga, quer ir com a gente? Não sei o que e tal. Falei, cara, não vou porque, né, a namoradinha e tal, mas assim, era envolvido, mas fazia bobeira de moleque, rebelde. Falei, cara, não vou porque eu vou pra igreja, né? Vou no convite lá da namoradinha. Então eu tô encurtando a história, tá? Encurtando um pouco. Só não vou entrar em muito detalhe, mas os pontos mais importantes que eu for lembrando, eu vou pontuando. E aí eles falaram, não, vamos, não sei o que. Eu falei, não, vou pra igreja. Ela me convidou, vou visitar. Beleza. Fui pro culto. Eu tinha moto na época. Eu tinha uma 400 cilindrada. Teve isso na sua vida também? Cabeludo. Não consigo. Cabelo você era até a temporada passada. Até o último episódio da temporada primeira passada. temporada era cabeludo. Parece que, tipo, nossa, faz tanto tempo, né? Foi o ano passado. Né? E aí, cara, eu lembro que tava no culto e tal, e assim, eu cheguei na igreja, pelo jeito que eu era, que eu andava, calça rasgada, all-star, camisa preta, cabeludo, mano, eu entrei na igreja e abri uma clareira na minha volta. Abriu uma clareira, mano. Ninguém ficou sentado perto de mim. Nem a menina que me convidou. Nem ela que me convidou, ela sentou perto de mim. Ela sentou lá na frente, perto do pai e da mãe dela. Mas enfim, tinha um propósito, né? E aí eu lembro que um rapaz, muito louco também, mas já era crente, o Christian, ele sentou do meu lado. Esse era crente mesmo. Esse era. Sentou do meu lado e falou assim, você é novo aqui? Falei, sou, primeira vez. Aí ele me deu a mão, me abraçou, seja bem-vindo. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito, um plano na tua vida. Falei, amém. Falei, amém. Falei, tá bom. Né? Olhei pra cara dele e falei, tá bom. E o povo gritando e cantando e não sei o quê. Só que nesse meio tempo, já ali com 16 anos de idade, eu trabalhei numa lojinha que eu trabalhava com um cara num departamento financeiro que ele era baixista de uma banda de pagode. Foi meu envolvimento com música. Quando eu comecei a me envolver com música. E eu sempre gostei. E você entra numa igreja evangélica. Igreja católica não tem muito disso. De batera, guitarra e não sei o quê. Aí eu... Sabe quando você bate o olho e fala, nossa, que legal, aqui os caras têm guitarra, tem batera, não sei o quê, pô, rock and roll. E nesse meio tempo ali da adolescência, eu tive uma banda de rock. As bandas de garagem, né? Geralmente as bandas famosas começam assim. E beleza, a banda não deu certo e tal. Aí tava lá na igreja, o Christian, não sei o quê. Ele falou, ó, volta sábado, vai ter reunião de jovens. Voltei no sábado, mas aí voltando à quinta-feira, meu telefone tocou. Saí lá fora para atender, tava chovendo, número desconhecido. Aí eu falei, alô? O japonês, o pessoal me chama de japonês, não sei porquê. Né? Você tá falando É porque tem o seu olhinho um pouquinho puxado. Ou era Bolívia, japonês, várias coisas. E falei assim, onde você tá? Falei, cara, tô na igreja. Falei, eu ia pra igreja, né? Falei, por quê? Falei, não, porque os meninos capotou o carro em frente, o posto policial, tá todo mundo preso. Ou seja, se você tivesse ido... Se eu tivesse ido... Tava enquadrado. Era pra eu estar junto. Capotou na frente do posto policial. Porque assim, lá, pra entrar na cidade de Ribeirão Preto pra Sertãozinho, tem um pedágio. Certo. Então os caras passaram o pedágio, já começou a acelerar, chutado, deve ter tentado fazer uma ultrapassagem, alguma coisa, o carro derrapou, rodou, capotou na pista. Meu Deus. Aí, filho, esparramou droga pra todo lado. E a polícia rodoviária é do lado. Meu, predestinado. É do lado. Não, era pra acontecer. Era pra acontecer. Hoje eu entendo assim que é essa primeira experiência, esse primeiro livramento de Deus na minha vida, pra Deus me mostrar que Ele é Deus da minha vida. Sabe? Né? Da musiquinha do Thales, né? Deus da minha vida e tal. Mas pra Ele mostrar que realmente Ele tinha um plano na minha vida. Porque a hora que eu desliguei o telefone, eu lembrei do que o Christian falou lá dentro pra mim. Eu falei, esse maluco falou que Deus tinha um propósito na minha vida. Olha que coisa. Então eu preciso tomar jeito. É engraçado que às vezes parece meio... Genérico, né? É uma frase chavão, assim, né? Uma coisa solta, né? Deus tem um propósito na sua vida. E é algo tão profundo, né? Pra quem precisa ouvir, né? Resumindo, Meu Deus. esse relacionamento não foi pra frente, não voltei com ela na época e tal. E nunca mais. Ela seguiu a vida dela, eu segui a minha. A Esther agradece. A Esther agradece. E aí, fiquei, cara. Tô até hoje. Já são 2... Vamos colocar aí... Porque eu batizei em 2005. Mas a época exata, porque assim, eu ia um domingo, faltava 2, 3. Eu ia uma quinta,
depois não ia no final de semana. Então foi muito assim, até, sabe, o espírito Restabelecer, né? me pegar e é para você ficar aqui, não é para você ficar, né, com o pé no Zanzando, mundo, um né? pé fora, zanzando. E aí eu lembro que teve um culto de jovens que eu fui, que tinham, até na época, depois ele se tornou meu líder de célula, o Felipe. Cara, tava tendo um louvorzão na igreja e eu doido pra ir embora. Doido pra ir embora, não queria ficar lá. Capeta tenta, né? Eu falei que não ia falar de capeta, o capeta tenta. Ele não consegue. O capeta tenta. Nós temos um capetão. E aí eu querendo ir embora, vou embora. Cara, ele foi um enviado de Deus, porque ele saiu, eu lembro que a comunidade cristã lá era grandona, um corredorzão largo, assim, com 2 fileiras de cadeira, e no meio do salão tinha uma porta que dava acesso para os banheiros, e era um corredor. Ele saiu de lá. E eu conversando com os meninos, não, porque eu vou embora, não sei o que, ele veio. A hora que ele chegou perto de mim, ele pegou no meu ombro e falou assim, vem cá, deixa eu orar por você, ajoelha aí. Cara, eu nunca fiquei tanto tempo de joelho igual eu fiquei aquele dia com aquele cara. E eu tentava levantar, ele me... Nesse processo, eu não sei porque eu não lembro, tá? Se eu... Pode ter acontecido que sim, que não. Falei que eu não ia falar de capeta, eu vou falar. Pode ter sido que eu tenha ficado, né? Ter tido uma experiência ali de possessão para livramento, né? Para libertação, né? uma manifestação de alguma coisa. Eu não lembro. Não lembro. Para quem não sabe, né? Quando manifesta um demônio, a pessoa, ela fica inconsciente. Fica inconsciente? Normal, né? Uhum. Fica inconsciente. Então ela não se perde, lembra né? do que aconteceu, Sim, né? Mas assim, puxando na memória, eu não lembro se eu apaguei, se eu não apaguei, mas eu lembro que eu fiquei muito tempo de joelhos ali com ele orando por mim. Meu Deus. Né? E aí, quando ele terminou a oração, sei lá, 1 hora e meia depois, que o pessoal já estava levantando para ir embora do culto, você vê, começou, era um louvorzão. Louvorzão geralmente é 1 hora, 1 hora e meia de louvor, uma palavra curta e despede o pessoal, vai para a cantina, né? Sim. A galera já estava terminando, arrumando as coisas para ir embora. Eu falei, nossa, acabou o culto, né? O que aconteceu? Aí ninguém me falou nada. Eu falei, não, a gente tava orando aqui, de boa. E ficou nisso. Então eu não sei se eu tive essa... entendi. Se eu, Preservaram. se eu passei por isso, né? Eu não sei, sinceramente, não sei. Mas, quando eu levantei, ele falou para mim, a partir de hoje, você não sai mais daqui. Deus mandou te falar que a partir de hoje você não sai mais da presença dele. Glória a Deus. Aconteceu um período muito lá na frente de ter desviado e tal, mas foi um ano que pareceu 50, sabe? Mas Desobediência, né? desobediência, Teimosia. teimosia de você ver coisas que você não concordar, mas você não entender que o teu pastor ou o teu líder, ele é direcionado por Deus Sim. e não pelo meu achismo, né? Então, acho que o processo de conversão foi esse. Foi esse momento de ter Impressionante. chegado ali. Que testemunho. Que não fazia testemunho. ideia disso. Também não. Foi E isso. é marcante, né? Porque assim, é algo que não tem como você negar que foi Deus Sim. que chamou de jeito. Imagina, senão ele estaria enquadrado. Pois é, ia estar, Ou, sei né, lá. ter, tipo até assim, porque capotou, né, o carro, capotou, poderia ter morrido, por que não? E você morava em Ribeirão? Sertãozinho. 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 Você é de Sertãozinho. Sou, nascido e criado. Quantos anos em Sertãozinho? Sertãozinho eu fiquei até os 30. Rapaz. né? Bem pouco tempo, né? Fiquei até os 30 anos lá. Não faz muito tempo que você tá É, em São que você Paulo. Ah, sim, São Paulo. sim. Vou fazer 11 anos que eu moro em São Paulo, né? Qual é a grande diferença que você sente de morar em São Paulo Do quê? do interior? Calor, meu Deus. Calor. Calor. Nossa, lá é um sol pra cada um, cara. Rapaz. Tava lá nesses tempos, né? Tava. Fui visitar meus pais, minha sobrinha que nasceu, né? A princesinha da família agora. E aí, o meu sogro e a minha sogra moram na cidade um pouquinho mais pra frente, que é Monte Alto, onde eles são pastores lá. Sim. Então, aí a gente vai lá visitar a família. Só que tem um detalhe interessante nesse período de conversão, de 2002, 2004, por aí, nesse período todo capengando aí. Acho que 2002 é muito cedo, mas foi um pouco mais pra frente mesmo. Porque esse período, no 2005, quando eu batizei no dia 25/6/2005. Eu faço aniversário dia 26/6. Eu batizei um dia antes do meu aniversário. Ah, é legal. Que coisa, né? E eu lembro, era um Você domingo. realmente nasceu de novo. Realmente. Era um domingo, tava chovendo pra caramba. E eu fui o último a ser batizado. Meu Deus. Aí tem um detalhe, talvez a gente... eu olhei a pauta assim, por cima, tá? A gente pode chegar no período de chamado, né? Que foi, eu lembro do pastor Luiz. Inclusive, eu nem sei se o pastor Luiz é vivo até hoje, cara. Mas na época ele já era velhinho, já tinha alguns anos aí. Quando eu entrei para batizar, ele colocou a mão no meu ombro e ele falou para todo mundo, cara, em volta da piscina, ele falou assim, ó, o Paulo, ele tem um chamado de Deus na vida dele, muito especial.
Ele ainda não sabe, mas um dia o coração dele vai queimar para ser um pastor. E, cara, assim, anos depois, o complemento do que ele disse é o que eu penso hoje. E porque ele falou assim, mas ele não sabe se ele vai ser, só Deus sabe se ele vai ser um pregador de púlpito, se ele vai ser um pastor administrador, se ele vai ser um pastor de aconselhamento, se ele vai ser um pastor de governo abaixo de um pastor presidente, sabe? Ele não sabe, mas quando for a hora, ele vai saber. Meu né? Deus. Até hoje eu não sei. Então, que fique claro, até hoje eu não sei. Mas isso é interessante, né? Porque Deus dá uma direção assim pra gente, nada é à toa, né? É uma palavra profética. Sim. E quando isso queima no teu coração hoje, é em que sentido, assim, quando você pensa ser um pastor? Cara, eu acho que eu já gosto de falar pouco, né? Tanto que eu sou o âncora num podcast, né? Tem a galera que auxilia bastante, os co-hosts. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que é esse lance de sentar, conversar, aconselhar. Talvez meus conselhos não sejam os mais, né? Mas assim, talvez para minha realidade é porque eu sou muito, às vezes, imediatista. Intenso. Tá com problema? É, intenso, sabe? Fala, não, vai, resolve logo, vai, faz isso aqui, fala com quem tem que falar e resolve. Sim. Sabe? Eu não fico nesse, vamos orar, sabe? O famoso vamos pôr no azeite. Não, resolve. Quem vai resolver? Sou eu. Então vem cá, vamos resolver. Quem vai resolver? É o pastor, é o líder. Então vai lá e fala com ele. Não é comigo. Resolve. Então acho que é muito isso, sabe? É conversar, bater papo. E hoje, não é à toa que Deus te colocou nessa posição, né? Porque você está pregando, querendo ou não, você está pregando para muita gente. Eu não vejo como eu prego. Eu vejo assim que eu contribuo, obviamente, para a mensagem chegar. Sim. Né? Porque a todo momento, quando a gente está desse lado aí, a gente está levantando a bola para o convidado tá cortando. A gente levanta a bola para ele. Sim. Então, eu contribuo de alguma maneira para a mensagem chegar, mas eu levar a mensagem propriamente dita, acho que não. Você está viabilizando isso, né? Sim. Quando você dá a oportunidade de outro falar e você também está colocando. Então, é um canal que Deus te usa, né? Pode já ser é sim. já na prática, já. Não só aqui, como na rádio. Tem um projeto da rádio aí. Então, já conte sobre isso. Não, ainda tá no azeite. É segredo ainda. Ainda tá no azeite. Ele não gosta de colocar as coisas no azeite, mas ele colocou isso daí. Esse aí eu coloquei então porque... Tá bom. Vamos deixar lá. Não dependia só de mim, né? Se dependesse só de mim, já tava... Né? Mas vai vir. Vai vir. Tem uma hierarquia a ser respeitada. Amém, glória a Deus. E a música? Vai ser benção. Como surgiu a música, né? Porque você falou assim, você viu tudo. E como surgiu a música, de fato? Você tocou em banda de garagem e tudo mais. Tocava numa banda de pagode. Não, peraí, porque eu me assustei com isso aí. Rock, né? Até me arrepiou igual, aqui. né? Eu falei, que história é essa? Então, quando eu comecei, o meu primeiro emprego registrado, CLT, foi com 16 anos de idade. Foi logo quando mudou a legislação. Porque antes, acho que meses. Eu lembro que eu comecei a trabalhar em meados de maio. Eu fazia 16 em junho, né? Comecei a trabalhar em meados de maio, experiência. Aí, quando eu fiz 16 anos, aí eu assinei a carteira, meu primeiro registro. Mas antes, eu trabalhei numa rádio. Eu trabalhava com rádio. Né? Então, eu acho que já vem daí, já lá desde lá atrás, gostar de bater papo, conversar, né? E tal. Mas você já trabalhava na rádio, no microfone? Trabalhava na rádio. Eu comecei como... Eu só ficava olhando, né? A princípio. Era uma mesa grande assim também. Ficavam 3 locutores e ficava o operador aqui. Então, cada um tinha um microfone, a mesa de som, vários toca-CDs, assim, uma pilha de CDs atrás, assim. E eu vendo aquilo e aprendendo, né? Aprendendo a operar a mesa para os 3, né, camaradas que tá ali. Eu ia falar pateta, mas não tem nenhum vivo mais hoje. Os 3 patetas, né? Referência para anos 80, né? Ou mais. Não, é para trás. Para trás, né? Bem para trás, né? E aí, os caras eram top. Era o Afonsinho, o Barrerito e o Oscar Matrângulo. Lembro até hoje. E era, por coincidência, a moça chamava Priscila, né? Que é o nome da sua esposa. A menina que operava a mesa chamava Priscila. E aí, mano, eu ficava ali olhando, e sempre gostei de ouvir música e tal. Eu lembro quando era bem pequenininho, o meu pai tinha um aparelho em casa com uma caixa grandona, que mais pra frente virou meu amplificador, aí eu acabei queimando ele. Com certeza. Queimei ele, com certeza. E aí,
sempre ouvindo música e gravando com a fitinha, colocando adesivinho para regravar de novo em cima e tal. Todas aquelas coisas. Um belo dia, a Priscila faltou. E eu tava lá. Detalhe. Esse dia sempre chega, né? Detalhe. Chega pra nós, né? Sempre chega. Detalhe. Dia da vitória. A programação começava às 5 da manhã. Meu Deus. Era sertanejo raiz total. Interior, né, cara? Aí tava aquele tiozinho na guarita, ouvindo, a prestes a ser rendido do trabalho, 6h30, 7 horas da manhã, chegava o cara do dia, então tava lá tocando. Sertanejão raiz e os 3 amiguinhos fazendo a programação. Lembro como se fosse ontem. Sertãozinho do Afonsinho. Porque era o Afonsinho que fazia, né? O Afonso. Sim. Né? E ele era meio dono do programa, meio o Emílio Zurita, sabe? E aí tinha a galera. Aí ele falou, ó, vai lá, senta, é assim, você já sabe como funciona, tal, tudo mais. E beleza, aí fiquei até os 16. Vou encurtar a história, porque aí depois teve episódios de eu fazer programação sozinho, eu ia assumindo e fazendo de final de semana e tudo mais. Mas aí eu comecei a trabalhar CLT. E o Ivano, que era o chefe do departamento financeiro lá, eu entrei como auxiliar de escritório. Eu auxiliava ele. E trabalhando, e sempre ouvindo o Ivano, e falando de banda, falando do não sei o que e tal. Eu falei, Ivano, o que você toca, mano? Ele falou, eu toco contrabaixo. Eu falei, legal, eu queria aprender a tocar violão. Aí ele falou assim, vou te ensinar a tocar contrabaixo. Eu pensei comigo, não quero aprender a tocar violão. Que negócio é esse de violão? Eu falei, que, mano? Guitarra de 4 cordas aí, meu. E sabe que eu aprendi que o baixo, ele é uma guitarra. Né? Tem um podcast do Matheus Starling, que o convidado dele fala, o convidado dele fala que é porque o baixo é uma frequência, não é um instrumento. Entendeu? Puxa, essa foi profunda, hein? E o que eu toco, né? É uma frequência. O pessoal toca é um instrumento, uma guitarra de 4 cordas. Realmente, ele provou por A mais B, cara. Tipo, Elbi. Eu ia falar que é uma guitarra e o cara toca com um dedo só, né? Com 2, né? Com 2, aliás. Com 2. Mas hoje evoluiu, o pessoal toca com palheta, né? Não, e os caras estão worship é tudo paletinha agora. O que eu tava falando? Eu perdi o fio da meada. Que aí você começou a aprender violão. Aí eu comecei a trabalhar com ele lá, vou te ensinar a tocar contrabaixo. Eu falei, não, eu quero aprender a tocar violão, pensei comigo, né? Aí ele pegou um papel em branco, uma caneta, traçou 5 riscos, fez o desenho dos trastes, porque o baixo dele era de 5 cordas. Por isso, né? Tá. Ó, vamos lá, pelo princípio. Se aqui é Si, Mi, Lá e Ré e Sol, aqui é um traste. Que nota que é aqui? Sabe, ele começou meio que me ensinar ali a escala cromática, mais ou menos, né? Me mostrar as casas e tal. Aí ele, vou te mandar umas músicas pra você ouvir o baixo, como é que é. Porque assim, apesar de trabalhar em rádio, ouvir muito música, eu não tinha o ouvido treinado Percepção, né? para percepção dos instrumentos isoladamente. Hoje, não que eu seja, nossa, mas eu consigo ouvir uma música e mesmo tocando tudo junto, eu consigo ouvir só a linha de baixo, só a guitarra, só o piano e só a voz. É muito louco isso. É muito né? louco isso. Você consegue também? Musical, Sim, né? E não, eu ia citar a Priscila porque eu achei engraçado quando ela fala isso. Que quando ela começou a estudar instrumento, que ela também não reparava nisso, né, no instrumento, instrumentos separados. E parece que seu ouvido abre, né? É igual você estudar uma língua, você escuta um monte de palavras, você não está entendendo nada, mas quando você vai entendendo, começa a abrir. Sim. Que legal. E aí... É igual você falar da língua, né? A gente aprende quando você começa a estudar thank you, né? O TH tem som de F, Sim. né? Mas quando a gente não estuda é thank you, né? Isso. Thank you, né? Então tem essas coisas. E aí eu comecei a perceber, a ter essa percepção. Certo. E comecei ouvindo música. Mas ele mandava pagode, cara. Eu sempre detestei pagode, mano. Que desespero. Sempre, que desespero. Falei, mano, eu não gosto disso, cara. Eu gosto de rock. Pagode tem, né? Falei, eu gosto de rock. Então, mas eu até suporto ouvir pagode, mas agora, né? partido alto. Sabe partido alto? Partido alto é tantã, pandeiro e cavaco. Mas nada. Não, é o pagode puro. É o pagode raiz. Sabe a rodinha no churrasco? Não, quem gosta vai entender. É o partido alto. É o pagode puro, sabe? Sem teclado, sem guitarra. Hoje tem muito a inserção da guitarra, né? No pagode. Eu fui vizinho do Michel, cara. Michel Fujihara, na época, ele era produtor musical do... Não é legal ficar falando banda secular aqui, né? Mas para entender o contexto, né, do cara. Ele era produtor musical do Sorriso Maroto. Hoje ele tá com o Dilcinho, né? O japonês guitarrista. Você vê, contraditório, né? A gente conhece o Bento Rinotto e agora tem o Michel.
Mas aí eu comecei a ouvir. Eu comecei a migrar o meu ouvido pro rock, para as coisas que eu gostava. Sim. E aí eu lembro que eu fui demitido dessa empresa. O que eu fiz com o meu acerto? Comprou. Fiz a cabeça do meu pai, eu era menor de idade ainda. Comprei um baixo. Comprei um Jennifer, 4 cordas, preto, destro. Pra quem não sabe, eu sou canhoto, né? Então, na época, era difícil você ter um instrumento canhoto. Né? É muito caro. Chega a 40% mais caro do que um valor destro, do instrumento Só destro. preconceito com os canhotos. É porque tem que mudar a forma, tem uma série de coisas, né? Muda a furação da CNC e tal. Por um lado, eu entendo, né? Como um bom fabricante de pedal, eu entendo que né? E, cara, aí foi nessa época que a gente montou a banda. Os amigos de escola e tal. Chamava Insane, de insano. Porque era um monte de moleque louco que não tinha o que fazer de final de semana à tarde, querendo montar a banda. Não era os caras do tráfico de droga. Não. E viver de música. Cara, impossível. Numa cidade do interior, no Brasil, sair uma banda pra... Pode acontecer? Pode. Sim. Mas do jeito que a gente era ali, não. Era muito insano, não, impossível, né? Era muito louco. A gente era muito doido. Qual era o estilo? O que vocês tocavam? A gente tocava rock clássico. A gente tocava muito o que a gente gostava de ouvir. Então a gente tocava, Iron Maiden, tocava Metallica, tocava muita coisa assim. Só coisa leve, suave. Só coisa de boa, né? Tranquilo. E aí, foi nesse meio tempo e tal, aí toda essa história da menina, a igreja. Aí você se converteu. Aí eu me converti, comecei a frequentar, começar a olhar de uns tempos ali, depois que eu firmei realmente, que eu batizei. Falou, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Conversei com o pastor na época, aí ele, senta aqui, e me mostra que você sabe tocar baixo. A hora que ele me deu o baixo destro, que eu peguei e virei, ele, você é canhoto? Pensei comigo, né? Não sou. Né? Paulo sendo Paulo. Aí, inclusive, o pastor chama Paulo. Né? Chama, né? Meu Deus. José Paulo Gabriel. Top, cara. Tive vários, mas um dos grandes pastores, assim, que investiu em mim. Marcou, né? Do mesmo jeito que o pastor Mauro acredita nas minhas loucuras, né? O pastor Paulo lá também, ele investiu. E aí ele falou assim, toca uma música aí pra mim. Eu falei, tá, vou tocar o quê? Ele, não, toca uma música que você ouve na igreja, que você conhece. O pastor, não conheço nada. Como não? Eu não conheço nada. Eu não ouço música de igreja. Tocou Iron Maiden pro pastor. Eu falei, eu não toco música de igreja. Eu não conheço, eu não ouço. Sim. Aí ele falou, você precisa começar a mudar então e a ouvir um pouco mais se você quer entrar no louvor da igreja. Aí eu lembro que ele me cantou a bola das notas de Poderoso Deus, de Cirilo. E essa música tem um contexto muito forte na minha vida. Né? Eu gosto muito dela e teve algumas situações lá que te marcaram. Que me marcou e toda vez que eu ministrava ela, uma época, me emocionava bastante. Mas, enfim, cara, eu começo a pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tocou Poderoso Deus. Por isso que eu sou. Difícil por isso tá que eu sou aí, host, tá vendo? Deixa a pessoa difícil falar. tá aí, Porque eu sou dislexo, cara. Onde eu tava mesmo? Mas aí você tocou pra... Então, aí ele cantou a bola pra mim, de Poderoso Sim, Deus. Aí eu bati as notas, fiz umas viradinhas ali, uns negocinhos. Ele, sábado, 5 horas tem ensaio antes do Louvor dos Jovens. Se quiser vir, pode vir. Vou conversar com o Matheus, o líder, tal, não sei o quê. Falei, tá bom. Aí eu fui indo. Aí eu só tocava de sábado. Fiquei um bom tempo lá. Aí depois aí eu fiquei um tempo frequentando a igreja do meu sogro, quando eu conheci a Esther no acampamento. Calma, aí a gente ia perguntar. Aí eu mudei para São Paulo. Como que você conheceu a Esther, Não, mas né? vai pela ordem aí. Não, tá, você foi para a igreja da Esther, mas espera, você já conhecia a Esther? Não, ou você foi para lá, tipo, aleatoriamente? Eu conhecia um irmão dela. Ela tem 2 irmãos. Né? Tá, mas você mudou de igreja? Não é como... Ou você foi pro eu mudei. da Esther? Não, eu não mudei de igreja. Eu frequentava a igreja do pai dela. Então, tipo assim, tinha 2 cultos no domingo. De manhã eu ia na meia-noite e ia lá na igreja do pai dela. Mas por quê? Por causa da Esther? Não, a Esther já morava aqui. A Esther já morava aqui. Essa época que eu comecei a frequentar muito lá, eu já tinha conhecido ela, mas ela morava em São Paulo ainda. A Esther veio pra cá antes. Ainda não, ela mudou pra cá acho que em 2011, se não me engano. Aí eu conheci ela em 2012, 2013 eu mudei pra São Paulo, 2014 a gente casou. Rapaz. E lá se vão 10 anos de casado. Mas a história é interessante. Vocês têm tempo? Vou contar. Tem tempo? Então tá. Vou contar. Só vou evitar aqueles detalhes que vocês sabem, né? Do primeiro encontro e tal e tudo mais. Não, é pra contar. A gente quer saber não posso expor minha esposa, coitada. Só porque ela vomitou em cima de mim? Não posso. Já contei. Ô, amor, perdão, tá? Desculpa.
Como foi? Acampamento de carnaval de 2011. A minha igreja, a Comunidade Cristã de Sertãozinho, sempre fazia num hotel fazenda e tinha uma estrutura legal. Então, a gente pagava um pouquinho caro e tal, mas era 4 pessoas no quarto, com banheiro, tudo ali, né? Os chalezinhos. Chique, hein? E beleza. Não, era muito legal, cara. Era Muito legal. Já foi JV? Muito legal. Não, Jogos da Verdade? Não. Nossa, era tipo, sabe? Era chão, Colchão no chão. Sabe? Colchão no chão ou belichão, né? Faz a fogueira, belichão. vai caçar pra comer. Não, então. Quase isso. Aí, o que acontece? A igreja do pai dela fazia o acampamento de carnaval numa escola. E era colchão no chão, Tipo isso. sala de aula, entupida de gente. Era muito legal, cara. Esses acampamentos são os melhores, é raiz. É muito bom mesmo. Aí, beleza. Sofrimento raiz. Nossa, meu Deus. 2011, o pastor não fez. Nesse dele não fez. Não, deixa eu lembrar, para não falar bobeira, porque vai que ele assiste, né? Pô, o pastor Giovanni estava aqui, conhecia ele, né? Vai que ele assiste. Eu acho que estava para construir o templo que eles estão hoje. Eu não cheguei a ver o templo novo, depois de construído, tal, ter concluído lá, tudo. Eu mudei para São Paulo antes. Então não teve por contenção de verba. E por um grande acaso, ele ligou para o pastor Telmo, que hoje é o meu sogro. Telmo, você ainda faz aquele acampamento de carnaval? Eu tô com uma meia dúzia de menino aqui procurando acampamento, não quero deixar ele solto. Aí meu sogro, com aquele coração gigante, falou, não, manda pra cá, são quantos? Uns 50. Cabe aí, põe os meninos, não, fazer os meninos. Pega mais uns colchões. Eu falo, não, é os meninos. Você vê que eu tenho muito sotaque de interior ainda, né, cara? É uma coisa que eu não quero perder. Não perca, é uma coisa que eu não quero perder. Eu tô adquirindo. Então, Bom dia, bom. É minha raiz, cara. É minha raiz. Apesar de eu ser desapegado de muita coisa, o meu fundamento, a minha raiz, família, de onde eu saí, isso eu não quero perder nunca. Tá muito Tem gente que muda de cidade e começa a falar verde, porta, vermelho, sabe? Cara, isso aí não... Né? Tenta mudar a característica. Isso aí não... Eu sou eu e, né? Fomos os 50 negros pra lá, né? Enchemos um busão e... Mas partiu. detalhe que você, pelo que eu sei, você não queria ir, né? Não queria ir, cara. Eu Por sei quê? dessa parte, entendeu? Nesse período, foi bom você ter lembrado, porque eu ia pular. Nesse período, 1 ano exatamente antes, foi o tempo que eu fiquei desviado. E quando eu voltei maluco. Voltei assim. Um pouquinho mais, né? No caso. Voltei chapado por Jesus, cara. Voltei louco. Falei, não quero acampamento, não vou. Eu vou pra vigília, eu vou pro monte, eu vou pra não sei onde. Eu vou ficar na igreja, vou dormir, vou morar na igreja, mas eu não vou pra acampamento, eu quero ficar aqui. Eu preciso de Jesus, eu preciso recuperar esse tempo que eu perdi. Que coisa. Preciso recuperar esse tempo. Né? Beleza, aí tinha um abençoado lá, né, da turminha dos mais chegados. Não, você vai? Não vou. Você vai? Não vou. É dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Não sei o que. Falei, não quero ir. Moral da história, ele pagou. Já paguei, você vai. Tá aqui o recibinho, tá aqui a pulseirinha. Falei, meu Deus, não queria ir, cara. Não, você já pagou? Falei, então tá, vou te devolver o dinheiro. Ele, mas você vai. Tá bom, resolvi. Fomos. E aí, cara, foi lá isso foi num sábado à tarde. O acampamento começava num sábado à noite. A gente chegou um pouquinho depois do almoço, 1h30, 2 horas. Aí desfaz mala, inscrição, confirma, nome, põe pulseira, vai pro quarto, não sei o quê. Beleza. Eu conheci um irmão da Esther, o George, que hoje é pastor, baterista. E ele tinha uma banda chamada Leão do Calvário, que eu recomendo, vocês ouvirem, é muito bom. E ele ia sempre na comunidade cristã de Sertãozinho, porque o Ariel, que era o ministro da banda, o pai dele é pastor de comunidade cristã de Jaboticabal, que é uma cidade pertinho. Então tem ali como é que fala o nome que o Mauro dá? Como várias igrejas? Cinturão, né? Não, cinturão. Cinturão é Fala cinturão bíblico toda Não, hora. cinturão do popó. Não, Ai, gente, me deu um branco, esqueci. Não é forania. Forania é igreja católica, Ixi, cara. Sei, mas que são várias igrejas ali embaixo de um governo. Eu já ia falar presbitérios. Não, é como se fosse o bispo e tem várias igrejas ali abaixo dele. Congregações? Não, Convenção. já são igrejas. Convenção, como se fosse a convenção. Então, o pastor Danilo Figueira, de Ribeirão Preto, ele era o presidente e tinha várias comunidades cristãs abaixo dele. Então, era isso. Então, tinha as comunidades, cada cidade na região de Ribeirão tinha uma. Aí, e o Ariel tava sempre lá. E aí, papo vai, papo vem, era do louvor, não sei o quê, tal. Acabei fazendo amizade com o Jorge. Mas era aquela coisa, oi, tchau, beleza, tudo bom, tudo bom. Quando a gente chegou lá, eu vi ele.
Oi, aí, legal, pô, a igreja do teu pai, não sei o quê, tal. Conheci o outro irmão dele, que é o irmão do meio. A Esther é a mais velha, de 3. Que é o Mardoqueu, né? Esther, Mardoqueu, né? Mardoqueu. Olha, Mardoqueu. Gente. O farmacêutico, ó. Povo crente mesmo. Top, hein? É. E a Estherzinha. Não, a Esther vai escutando. Eu nem sabia de Esther, mano. Nem sonhava quem era Esther. E aí, beleza. Ô, esse aqui é meu irmão Mardoqueu, tal, não sei o quê, tal. Papo vai, papo vem. A gente acabou fazendo amizade com um cara lá, com o irmãozão, cara, que Deus me deu, o André. E o André fez amizade e tal, a gente lá, não sei o quê, tal, e o Mardoqueu batendo papo, não sei o quê, papapá. De repente passa aquele toquinho assim, cabelinho amarrado, loirinha. Mas sabe quando tudo que tá em volta, assim... Silêncio. Tudo que tá em aí volta começa a aparecer desaparece. os corações. Não, assim, eu vou até tirar o óculos, porque agora... Vai ficar emocionado. Agora, a única pessoa que me desestabiliza é ela. Oh. A única pessoa. Tudo bem, tem a sereia, pai, mãe e tal, mas assim, a única pessoa que entra na minha mente mesmo é ela. Aí eu vi, cara, aí a gente tava numa rodinha ali, conversando, batendo papo e tal, não sei o que, falando de futebol e de jogar bola mais tarde. Aí passou. E piscina. Aí ela saiu lá dos dormitórios, né, porque ficava separado, os homens para um lado, as mulheres para o outro. Aí passou aquele toquinho, cabelinho amarradinho, loirinha. Aí eu fiquei assim. Os irmãos dela só assim, né, olhando, né? Não, ela passou. Ignorando todo mundo, a filha do pastor, filho. Ninguém chega perto. E os irmãos dela sabendo que a filha do pastor. Aí todo passou. Aí a galera, todo mundo quieto, cara. Conversando, de repente sumiu, sabe? Aquele barulho, né? O vucu em volta, eu fiquei olhando. Você achando que sumiu, né? Achando que sumiu. Aí eu falei assim, nossa, que linda. Né? Mas eu pensei alto. Falei, nossa, que... Não falei, nossa, que linda. Eu falei, nossa, que gracinha. Ó, me dá até suador. Sobe o ar aí, gente. Pelo amor de Deus. Tá mesmo. Deu suador. Aí, beleza. Eu falei, nossa, que gracinha. Quem é? O irmão dela tava do lado. Ah, meu Deus, começou bem. O Mardoqueu tava do lado. Não, só que ele não falou nada. Ele só saiu. Ficou bravo. Não, vai escutando. Ele não falou nada. Saiu. Aí o André dando risada do meu lado. Eu falei, o que foi, André, que você tá rindo? Ele, não, nada. Aí ele saiu atrás também. Resumindo, o irmão dela foi lá falar com ela. Falou, tem um cara de sertãozinho aí que te achou uma gracinha. Aí ela, quem é? Aí ele mostrou. Ela, tá. Né? Nem deu bola, mas beleza. Aí você sabe como é um homem ignorado, né? Ele quer 2 vezes. Um homem esquecido. Mas assim, vamos lá. Curti o acampamento, nossa, Deus fez muita coisa, falou demais, tratou muita coisa na minha vida que eu achava que eu tinha sido tratado e não era. Cara, eu fui assim, eu fui humilhado na presença de Deus. Cara, me humilhei. Assim, sem medo, coração limpo, rasgado. E beleza. O acampamento terminava na terça-feira. Isso foi sábado, domingo. Na segunda, na hora do almoço... Não, no domingo. Peraí, fazendo confusão. Terminava na terça. Foi na terça... Não, no domingo, na hora do almoço, eu comprei um bombonzinho. Rapaz. Já viu? Cara, no sábado já comprou no domingo. Já comprei no domingo e tal. E assim, que gracinha. E começou, de repente, uma troca de olhares, sabe? Ela sentava de um lado do salão de culto, eu sentava do outro. Tipo, ela passava, eu já tava ali esperando ela passar. A gente precisa trazer a Estherzinha pra gente confirmar essa história. Estávamos cortejando. Ela né? passava, você jogava o cabelo. Naquela época, eu tava com o cabelo um pouco mais curto. Eu tinha cortado. Eu tinha cortado. Mas a barba Fez tava imensa. Não, a barba tava gigante. Fez um coque samurai. Parecia um mendigo, mas tava com a barba imensa. Aí eu ficava de longe, né? Via ela passar e tal. E a gente ficou cortejando ali, né? Aí no domingo, na hora do almoço... Domingo ou no sábado? Não, foi no sábado. Peraí. Sábado, domingo... É 4 dias, Paulo. Segunda. Sábado, domingo, segunda, terça. Não, eu sou... porque é carnaval, cara. Eu não gosto de carnaval. Ele tá perdido, entendeu? Não, é porque eu não gosto de carnaval. Não, eu não gosto de carnaval. O feriado é gostosinho, é 4 mas... dias, segunda, terça... O feriado é gostosinho, domingo, mas eu detesto carnaval. Terça, vai. Aí foi na segunda-feira, então. Vamos lá. Na segunda, na hora do almoço, eu comprei um bombonzinho. E eu não sabia que era o aniversário dela. Não fazia no período da idade. Não, pra você ver, tem um monte de gente envolvida nessa história. Até o DJ que tava lá, que colocou o som e tal, né? Tava envolvido na situação. A igreja tem essa capacidade, né? De fazer casamento. De fazer casamento. Casais, né? É uma coisa de louco. O acampamento lá em Monte Alto é conhecido como acampamento casamenteiro. É mesmo?
Tem Tem que várias mandar uns irmãos histórias, pra cara. lá, então. Desencalha. Tem várias histórias. Aí, beleza. Comprei o bombonzinho. Aí, cara, assim, na caruda. Falei, ó, se eu não te entregar esse bombonzinho hoje, eu não vou entregar nunca mais. Nossa. E tinha um amigo meu, Leandro, cara, ele tava me perturbando. Aham. Vai lá, larga a mão de ser mole. Larga a mão de ser mole. Você é durão pra tanta coisa aí. Vai jogar bola, os caras querem brigar, você entra no meio, aparta a briga, que os caras é 3 vezes maior que você. Vai lá, dá um bombonzinho pra ela. Aí eu fui lá, tal. Mal sabia eu que a pastora Ana tava do lado, a mãe dela. Eita. Já não Nossa, conheço. é Não. a Bíblia inteira aí. Ela me olhou de cima e embaixo, assim. E, cara, a hora que o olhar dela cruzou no meu, eu virei as costas e saí. Ops. Virei as costas e saí. Mas beleza, eu acabei até confundindo os olhares. Por quê? Era aniversário, Não, porque né? na minha cabeça, o pai dela era mais bravo. Ah, E a mãe era mais de boa. Cara, é o oposto. A mãe é brava e o pai é mais de boa. Mas assim, me dou super bem com eles, né? E aí foi. Era no aniversário dela, à noite ia ter a tal da festa, como sempre tem, né? Acho que era a festa do chapéu, alguma coisa assim. festa do chapéu. essa eu Já nunca com o fui. chapéu maluco e tal, né? pouco E criativo. eu lembro que eu tava com um bonezinho de golfe da seleção da Inglaterra. Eu tenho essa foto, cara. Foi a primeira Você foto que a gente precisa- tirou junto. Mostra aqui A gente depois. precisa colocar aqui nesse vídeo. Eu tenho essa O Paulo com chapéu de Edição. golfe. chapeuzinho de Viu, golfe, edição? cara. A gente vai Com os colocar na cabelinhos edição, saindo aqui ó. pro lado. ó. Não, tava pra trás, assim. Tava pra trás, né? Você vê? Precisamos ver essa imagem. Vocês acham que o pastor Flávio que implantou a boina? Eu já usava, ó, tá vendo? O pastor Flávio precisa ser patrocinado tá por vendo? alguma equipe de Nossa, golfe. Equipe de golfe. E aí? E aí era aniversário dela. Cara, só que nesse meio tempo, todo mundo já tava sabendo que eu tava afim dela. Afim assim, já tava de Flertando, olhares, Sim. flertando, né? Por quê? Por causa de uma bendita frase que eu soltei ali perto do irmão Ih, dela. Que gracinha, Eu falei né? assim, não, porque eu continuei. O gracinha é só Ele o contexto. sempre continua. O Paulo nunca para Eu na nunca primeira. paro, eu continuo, eu não paro na primeira frase. Olha aí, mas deu Porque assim, resultado. a hora que eu né? falei, nossa, que gracinha, o irmão dela começou a sair, vírgula. Com essa eu caso. Ô, louco! Ah, a gente achou que você tinha ficado no Não, não gracinha, ficou, entendeu? não ficou. Foi com essa eu caso. E casou, E né? casamos, né? Rapaz. E casamos. Graças a Deus, A primeira dança foi Tchutchuê. né? Tchutchu. Você não sabe Tchutchuê da Aline Barros, cara? Tchutchuê É um clássico. da Aline Barros. Tchutchuê É um clássico. É uma dança bem Polegar legal. pra, joelhinho pra Tchutchuê, dentro. tchutchuê. Cabeça torta. A primeira dança do polegar quê? pra Do seu dentro. casamento? Tchutchuê, com ela, no acampamento. Ah, bom. No Você tinha acampamento, dançado no casamento no tchutchuê. acampamento. Ela de frente pra ele, tchutchuê. Cara, olha, meu Nossa, Deus. tô apaixonado. Minhas referências não é muito legal. Tá me lembrando o Batoré, cara, dançando aquilo. Ah, para, ô. Cara, e assim, e dançando aquele negócio. Com chapéu de golfe. Chapéu de golfe, eu constrangidaço. Não, Com não tem como certeza. ficar constrangido Com com certeza. essa cena, né? Porque, tipo Meu assim, Deus. tava só eu e ela dançando, mas ela era filha do pastor, mano. Meu Tava Deus. Você todo tava mundo dançando olhando. tchutchuê. Tava todo mundo olhando. Todo Tava mundo. uma volta, sabe? De vez de É, ser tipo valsa, é, mais ou E menos ele isso. dançando tchutchuê. Mais ou menos isso. E a Ô, zoeira? Paulo, A hora que ah. cantou parabéns, cortou Ai, o meu bolo. Pra Deus. quem que é o primeiro pedaço? Pra quem que é? Não sei o quê. Ela deu pra quem? Vamos lá. A mãe dela. Ah, Acho bom. bom, Pai, né? pra Porque mãe. você Ah, acabou bom. de chegar, cara. Que eu me lembre, tá? Que Não, eu me você, lembre. não, você Minha memória acabou não de é... chegar, né? Pra algumas coisas, a minha memória ela é seletiva. Não, se Cara, mas é fosse interessante, você, né? você Essas ia- coisas, né? Você ia lembrar se fosse você. A gente sabe não que você foi. ia lembrar. Aí, na terça-feira de manhã, passou a festa, no outro dia, eu lembro que tinha uma escadaria. Eu vou ficar, senão eu fico até amanhã aqui, gente. Vai dar 5 horas de episódio. É. E é isso porque... Não pode. Não queria Vamos, fazer, Paulo. né? Não tem, Não né? queria fazer. Aí ela tava sentada numa escadaria ali e tal, e ela tava lendo a Bíblia. Cara, cheguei com a maior cara de pau do mundo, sentei do lado. Oi, não sei o que, tal. Começamos a conversar, trocamos e-mail, e dali eu já saí grandão, né? Oh. E-mail, né? Já Naquela época é seguiu o e-mail. e-mail. Era O e-mail. E o número do celular. Ó, Não. já tá bastante coisa. Muita coisa. Já tinha celular, Eu sou né? crente brasileiro, eu não desisto nunca. Com essa ele casa. Então, casei. E aí, o nosso começo foi assim. Só que aí ela estava em São Paulo, a gente começou a namorar à distância, foram 6 meses orando para dar o primeiro beijo. É porque vocês estavam à distância, né? A gente Como tava é à que distância. é? Não, a gente estava à distância. Ah, tá. 6 meses. Vocês estavam à 6 distância. meses orando pra dar o primeiro... Mas Esse povo é teve crente vezes mesmo. que eu vim para cá, para São Ah, Paulo, tá. visitar ela. Ela foi para lá.
E dentro do nosso propósito de oração de 6 meses, a gente nunca se beijou. Ah, então Meu tá A Deus. gente nunca se beijou. Eu fui dar um beijo nela quando a gente colocou aliança de compromisso. Eu de um Só. beijo Nossa, meu Deus. Ó. Me chamem pra Edita aí, pelo amor passear. de Deus. Edita isso aí. A gente fomos no nossa, shopping. Pô, esse episódio eu não tenho... Eu acho que a gente vai trocar de host. Eu não Pra tenho... moda eu não tenho a gente lanchar. responsabilidade, ó. É. Ó, eu acho que a gente, na nova edição, a gente vai trocar de host. Ah, Meu vou ter que Deus. pagar De bem. âncora. Ó, terceira E temporada aí, aí. Nossa, tá Cara, interessante. aí- hein? então, Tá aí- ficando, não tá, Tá ficando, ficando bom agora. Aí, beleza, a gente vinha e tal. Então, dentro desse propósito... de Esse 6 cara é do meses, interior mesmo. O cara que conta histórias e fica assim. Aí começa a ficar interessante. Ah, eu dou Desenrolar. detalhe, Vai, né? vai, Os vai. detalhes que eu lembro, Vai eu que vou tá bom, falando. tá ficando bom. Cara, aí foi. Dentro do 6 meses 6 meses. esperando pra dar um beijo. 6 meses. Que fica de exemplo pra vocês, viu? Que começa a Moçadinha, namorar, já pega na mão, já fica se escondendo atrás dos É. pilares do metrô lá, se agarrando. Deus tá Antes vendo, viu? esforço só no pilar do... É, Deus tá vendo, se liga, Eu viu? fico imaginando esse beijo quando chegou 6 meses. Cara, foi debaixo de um sol de 40 graus. Foi Era- embaixo de um Cê- sol de 40 graus. É que assim, É. mesmo que tivesse chuva, o coração tava quentinho. Ai, que lindo. Aí você imagina, um sol de 40 graus e o coração quentinho. Não, eu tava derretendo. É lindo, Tava cara. derretendo. Aí, beleza. Deu o primeiro beijo, 6 meses, e aí, vamos casar? Vamos. Você tá segura? Louco, Tô. bicho. É, isso foi meados de, acho que novembro. Sim, novembro. Quando a gente vai casar? Vamos ficar noivo em dezembro, em março a gente casa. Março não, fevereiro, que é aniversário dela. Né, não vou No outro né, ano. dar a data porque a gente tá gravando, então não sei quando vai pro ar. Mas ela faz dia 21 de fevereiro. Aham. E a gente ia casar dia 21. Só que as finanças não davam, né? Ah, vamos mudar para março. Não, para março não dá. E aí entrou a nossa fada madrinha, né? Entrou minha mãe na jogada. Ela, não, vocês não vão casar em março porque eu tenho algumas coisas para pagar e eu quero ajudar vocês. O Senhor sempre provê todas as coisas, né? Glória, é, Eu com quero- Casamento é um projeto de Deus, né? Eu verdade. quero ajudar vocês. E eu bater no pé. Não, mas vamos casar em março, vamos casar dia 8, vamos casar. Ela, não. Vocês querem ajuda ou não? O cara esperou 6 meses pra dar um beijo. E não quer esperar mais um Meu ano. casar, ele- Meu Deus, ó, Deus. não é isso, cara. Não é isso. É porque eu queria casar mesmo. E aí? Só que eu já tava morando em São Paulo, né? Aham. Em 2013 eu mudei pra cá. Eu fiquei noivo dela em 2012. Dezembro de 2012. Em julho eu mudei. Né? Aí beleza. Ah. Organizamos um casamento à distância. 340 quilômetros. Meu Deus. Enfim. Minha mãe conseguiu me convencer, lógico que ela também entrou no meio, né? Falei, não, sua mãe quer ajudar, vamos, a gente vai pagar tal, as coisas, não sei o quê. Vamos. Casamos. 26 de abril de 2014. Tamo aí até hoje. Meu Deus, glória a Deus, Meu aleluia. Deus, quase 10 anos É. já. Abriu Então vocês agora, namoraram- faz 10 anos. A Nenhuma. distância, 6 meses. Rapaz, que história, hein? Foi Glória de junho a dezembro, namorando, porque dezembro a gente ficou noivo, Sim. dia 25 de dezembro. E aí, em 2014, a gente casou. Então a gente ficou mais tempo noivo do que namorando efetivamente. Puxa vida. E você veio morar em São Paulo por conta dela, então? Então, a princípio, nesse meio tempo, eu trabalhava na transportadora, Ah, que tinha uma filial aqui em São Paulo, nem sei se tem ainda. aham. E chegaram a cogitar de eu mudar para cá para gerenciar essa filial aqui. Só que nesse meio tempo, eu já estava meio cansado, sabe? Já estava cansadão, querendo ter alguma coisa para mim, Sim. né? Abrir o meu negócio e tal. E aí eu abri uma sociedade de purificador de água com um amigo meu, com esse Felipe, que orou por mim e tal e tudo mais. O tempo que durou foi maravilhoso, mas quando eu tive a oportunidade de mudar para cá, mesmo sem, porque eu já tinha saído da transportadora, quando eu mudei de emprego arrumado. Eu de lá eu consegui já marcar entrevista, fui contratado, Foi bom, voltei, arrumei mala e vim embora. E fui morar com uma tia dela, que morava sozinha. Aí eu ajudava as despesas da casa tal e tudo mais. Eu acho que isso contribuiu para acelerar de um jeito correto o nosso casamento. Sim. Sim. Né? Por quê? É uma casa, é um quintal com 3 casas. Então a Esther morava na casa do fundo e eu morava na casa do meio. Só que Não, morando em São Paulo e cada um trabalhando num canto, Sim. a gente só se via à noite. A gente ia pro metrô junto, a gente descia na República, só que eu saía na estação e ela seguia para Paulista. Sim. Então, tipo, a gente só se via de manhã e à noite, quando dava, falou, ó, consegui sair mais cedo, te espero na estação tal.
Sim. Aí a gente ia embora junto. Mas de resto, a gente não se via, cara. A gente não conseguia se ver. Aí se via na igreja, final de semana e tal, e tudo mais. Mas isso acelerou bastante. Eu tô zoando aqui com a história dos 6 meses, mas assim, é muito interessante a gente ver esse esforço pro casamento, né? Como o Sibeli falou, como Deus honra quando a gente toma essa decisão, eu vou casar. E ele vai prover todas as coisas, né? Sim. É impressionante. Não tenho casa, Deus vai preparar. Tudo. Deus... Fica a dica aí pros E eu sou da seguinte opinião. Isso vai gerar polêmica. Que é assim. Polêmica. Todos os meus padrinhos foram escolhidos a dedo. A dedo. Por quê? Porque amigo? Cara, não. É porque eu precisava de geladeira, de fogão, de televisão, de micro-ondas. Eu foram escolhidos a dedo. Assim, eu não pedi nada pra ninguém. Mas eles foram escolhidos a dedo. Falou, você quer ser meu padrinho? Quero. Você quer ser meu padrinho? Quero. Você quer ser meu padrinho? Quero. O que você precisa? Falou, a lista tá em tal lugar. Cara, tá. Tipo, pensei que você tinha pedido. Não. Ele falou, tipo assim, falei, ele olhou pra mim, essa aqui é uma geladeira. Esse eu vejo uma televisão. Foi isso que eu imaginei. Teve uma tia minha, a gente tá até perdendo o foco. Teve uma tia minha que foi a única que falou assim, o que você quer ganhar? Eu já tinha ganhado tudo. Falei, tia, se a senhora puder, a máquina de lavar. Tá bom. Glória. Cara, ganhamos tudo. Deus provê todas as coisas. Tudo assim não. Mesmo. Nós não ganhamos prato, talher e copo. No mais... Do resto, tudo, cara. Meu Deus. Até a viagem de lua de mel. Fortaleza. A gente também, a gente ganhou tudo. Ganhamos tudo, velho. Eu lembro também que a gente foi abençoado. Demais. E aí, nesses processos e tal, de idas e vindas para outros acampamentos lá em Monte Alto, cara, teve muita coisa assim que Deus usou a vida de uma galera para profetizar na nossa vida, principalmente de ministério. Poxa vida. E de chamado também. Tem muita coisa, mas pode seguir aí que eu vou. Vai lá, Sibeli. Eu vou entrando onde vocês vão perguntando aí. Vai. Então, como foi a vinda para Rocha? Já estava aqui em São Paulo? Já estava aqui, pô. A gente veio para Rocha final de 2021. Não, foi. Eu tava da pandemia? Não, eu tava saindo da pandemia. 22. Não, ainda usava 21, máscara. 22, não, 21, né? 21. Final de 21, ainda usava então, máscara e tal, né? Eu tinha os cultos com máscara. Mas é um assunto aí delicado então também, tá bom, cara. Porque a gente saiu meio conturbado de uma outra igreja. Sim. E a igreja de parente. Então, assim... Próxima pergunta. Entendo. Prefiro perdoar e não conviver mais. Tá, próxima pergunta. Enfim. Não, mas só deixa eu voltar nesse lance do acampamento. Porque, assim, mesmo noivo depois, a gente foi lá, né, visitar os acampamentos de Monte Alto e tal. E eu lembro que teve uma vez que o pastor Cassiano, ele tá no Ribeirinhos, né, missionário, implementou a igreja lá, tá lá. E é aquilo, quando o Espírito Santo te pega, cara, você não sabe de onde vem, né? E eu comecei a sentir dores de parto, e aquilo eu comecei a me curvar, chorar. Mano, terceiro céu, sabe? Várias coisas, né? E coisas que ainda não se cumpriram, coisas que se cumpriram e tal. E quando acabou o culto, eu não conseguia levantar do chão e nem parar de chorar. A Esther estava do meu lado, ajoelhada, orando, pedindo pelo amor de Deus para me recuperar, porque ela queria ir embora. Ela queria ir embora, porque quando a gente ficava na casa da mãe dela, a gente não ficava mais, né? Sobe um degrau, né? Vai dormir na casa do pastor, né? Que era pertinho da escola. E aí, o pastor Cassiano, isso contando, ele passou por nós, ele olhou, deu risada, foi lá para dentro, tomou água e voltou. E aí ele ajoelhou ali do nosso lado e começou a liberar coisas que Deus tinha falado com ele durante o culto que ele ia fazer com a gente. Poxa. E uma das coisas que eu me lembro muito bem, que foi uma das primeiras coisas que se concretizaram, é que o ministério da Esther complementava o meu. Poxa. Né? E o nosso ministério, ao mesmo tempo, se completava. Que coisa. Aí, beleza. A gente já estava em São Paulo, já estava na igreja. Então, até então, eu era só um baixista. Eu só tocava contrabaixo. Aí aconteceu uma situação que o irmão que ia ministrar o louvor naquela noite, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Mais ou menos parecido com aquele lance teu. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. E a gente estava no meio do ensaio. Eu tinha tirado as músicas, tal, tudo, estava em cima. Conhecia as músicas até de cantar. E eu tinha comprado um violão. Olha como é que é as coisas. Aí. Eu tinha comprado um violão, estava lá na casa da tia, que era onde eu morava. A unção do violão. E aí a galera do louvor falou assim, pô, e agora? O que nós vamos fazer? Não tinha teclado. Era muito precário naquela época. Era só violão, baixo e bateria. Cozinha e as vozes. E as vozes.
nós vamos fazer. Aí vem a Esther. Por que você não vai lá na tia buscar o violão? Eu falei, nossa, mas eu vou tocar violão? Ela, não, você vai ministrar o louvor. Eu falei, Eita, nossa. mulher, hein? Eu falei, tá bom. Aí fui lá, peguei o violão. E nisso tinha um irmão que tava, assim, no processo de voltar pro ministério lá. E ele era o contrabaixista. Cheguei nele e falei, irmão, preciso de você hoje. Ah, pra quê? Você fazer o baixo. O cara tava pensando aí, né? Não, a esposa dele era do vocal. Eu falei, ó, tua esposa tá aí, você, né, segura, pô. Tocava, né, são músicas conhecidas, e ele era do diaconato. Ele falou, tá bom, o baixo da igreja tá aí? Eu falei, deve estar. Aí foi lá, pegou o baixo, afinou, passamos as músicas pra ele, baixei o tom das músicas pra eu conseguir cantar, geralmente é tudo em sol, ou sol ou lá, né? Aí passamos o som, cara, ministrei o louvor. O dia, eu não sabia. Nesse dia que eu ministrei o louvor, quem estava aqui em São Paulo e veio ministrar o culto? O pastor Cassiano. Cara, quando começou o louvor, comecei a ministrar e tal, ele desceu a escada, ele já desceu dando risada, fazendo assim, ó, apontando o dedo. Assim eu disse, né? Eu, na hora, eu lembrei. Falei assim, ó, o ministério dela vai completar o seu e o seu vai completar o dela. Puxa vida. Só que assim, hoje a gente entende que é muito mais do que isso. Sim. Até pelo meu chamado, né? E o chamado dela, que é óbvio que é ministrar louvor, que é dirigir louvor. E eu tenho outras coisas, né? Como pastorado, por exemplo. Então, o ministério dela não deixa de completar o meu quando esse, né, se concretizar. Essa foi uma das experiências, mas eu chorando ali, esmiuçado no chão, arregaçado, e ele dando risada, cara, foi uma coisa... Se tivesse uma foto, ninguém ia não, entender, né? Ninguém ia entender. O cara chorando, outro ele rindo. dando risada e eu chorando. Mas por quê? Porque Deus já tinha falado tudo isso pra ele. Mas é muito doido isso que você fala de completar um ministério. A gente viveu algo, a gente vive algo assim, na verdade. Mas eu lembro você falou, eu lembrei de uma palavra que Deus deu através de uma pessoa para nós dois também. E ele falava para a Priscila, ele falou, o teu ministério se une ao dele. Eu vejo você orando e ele, né, falando com as pessoas. Sim. Enfim, era algo... E se a turma entender o valor que tem o casamento, é isso. Né? Então, para quem está assistindo aí, está pensando em se separar, vê direito, porque Deus, aquilo que Deus uniu, é algo maior, né, do que a sua própria vida. Deus, ele une duas pessoas para formar algo maior, um ministério, Deus chamado. une propósitos, né? Propósitos, e eu falo até mais, né? Quando a gente começou a namorar... Aliás, antes da gente começar a namorar, eu e o Gabriel, o que nos uniu foi o propósito. Poxa vida. Porque assim, a gente era amigos só. E quando a gente, numa conversa... Tipo assim, a gente tava tão, né, sabe, buscando a Deus e tudo mais. E aí, numa conversa no MSN... foi ontem. Eu ia perguntar se ele te deu um bombom, mas foi no MSN. Não, foi no MSN. Bombom aí a só gente pros conversando, qual, não sei o quê. Aí, tipo, surgiu, tipo, o propósito aí, tipo... Sabe quando eu falei assim, não é possível. É muito louco, aí sabe cara. quando você sente aquilo que é de Deus? Não, Deus, ele é muito... Né? Ele é 3 anos mais novo que eu, né? Eu falei, não. 3 anos não é nada. Não, mas tudo bem, eu tinha acabado de um relacionamento que a pessoa era da minha idade. Eu falei, eu não vou. Nem mais a pau. novo ainda. Então eu peguei e falei assim... De repente eu fui esquecido. Ô, Gabriel. Nem a pau. Nem a pau, então foi a Esther isso. falou a mesma coisa. Aí eu... Essas mulheres pagam a língua, né? Fala aí. Paguei a língua. E aí eu, tipo assim, eu fiquei... Sabe quando você fala assim, não, Deus, por quê? Né? Então, e, tipo... É o propósito que eu tenho pra vocês. Mas diretamente não foi ninguém que falou, foi o próprio Deus, né? Sim. Tipo assim, foi uma pessoa, sabe? Hoje a gente recebe palavras, né? De outras pessoas, mas naquele momento foi Deus mesmo falando pra gente. E Deus falando com ele lá e Deus falando comigo. Meu Deus, muito louco, glória a Deus, profundo. Então, aí, nesse meio tempo e tal, ministrando louvor, não sei o quê, eu já estava assim, estudando um pouquinho mais violão, mas de vez em quando eu ia pro baixo. Nunca ministrou tocando baixo? Não, baixo não. Deve ser difícil, né? Só o Paulo Ricardo no RPM faz Só, isso. cara, só. E como é que é o nome dele, gente? O Sting, né? O Sting, O PG, cara. O PG, vamos falar PG. do gospel. O PG canta e toca baixo. Mas ele não pode tocar bem, ele toca bem o baixo? Toca Esse bem. cara tem que ir pro céu, então, pelo amor de Deus. Corsário, quando ele começou no baixo. tocava baixo, eu sei. Nossa. Ademar é baixista também? Ademar Aí, é tá vendo? baixo. Ademar, Mas ele toca. queremos você aqui, Ademar. A gente vamos fazer um a gente podcast. não é nada fazer, mesmo. ó. Me senti um nada agora. Mano, oi? Mano, Não Ademar. tocar baixo e ministrar. Não é pra Brincadeira, qualquer não. um, cara. Não é pra qualquer um. Nesse meio tempo, apareceu um guitarrista. Quer dizer, na verdade, assim,
no contexto, ele era o líder do ministério, mas... Ele voltou. Né? Aparecia uma vez ou outra. Esses guitarristas não mano, prestam. Cara. Vale assim, nada. rolar treta em ministério é normal. Não. Não, Mas quando eu começa vou- a rolar treta Aqui com não. pastor, Aqui é hora de não. dar tchau. Sabe? Quando começa a rolar treta com pastor, é hora de dar tchau. Né? E aí foi o que aconteceu. O cara foi embora, tchau, né? E aí ficou naquela, pô, quem vai tocar guitarra? Vamos ficar sem guitarra? Quem vai tocar guitarra? Quem vai tocar não sei o quê e tal. E aí foi meio que uma salada de coisas ali. E tinha mais 2 baixistas. Um desses 2 baixistas também tocava violão. E eu no baixo, aquela coisa de escala, né? Sim. Falei, pô, sem guitarra, cara. Aí eu cheguei nele e falei, pô... E ele falou, não, um desses baixistas, tô evitando citar nome, porque posso, né? Posso, Melhor, né? Melhor Não, ficar não, quieto, é. né? Enfim. E aí ele falou, não, eu vou comprar uma É o Tonhão do baixo. Tonhão combina com baixista. É, não combina. É o Tonhão. Tonhão do é que baixo. Ele tem o tamanho do Tonhão. Aí, não, eu vou comprar... Dedão batendo na tônica. eu vou lá, comprar pai, um pai. baixo, eu vou comprar uma guitarra e não sei o quê, não sei o quê. Cara, passou meses. E eu falei, pô, esse cara não vai comprar guitarra. Se ele fosse comprar, ele já tinha falado que ia comprar. Tá só enrolando. Aí eu cheguei nele e falei, mano, você vai comprar guitarra ou não? Ah, tô sem dinheiro, não sei o que. Eu falei, amanhã eu tô indo comprar guitarra. Aí eu fui comprar guitarra. Não aprendi a tocar até hoje, mas... Qual guitarra você comprou? Cara, eu comprei a primeira guitarra foi aquela segunda linha da Tajima. Ó, Ó, já sei. patrocina nós, hein, Tajima? hein? E se aparecer conteúdo patrocinado ali, nós vamos editar. Memphis. Ó. MG22. Oh. O MG22. Começou bem, eu comecei com uma Golden. Cara, mas assim, zoada. E foi aonde eu aprendi a mexer com luthieria. Porque eu precisava dar um tapa. Rapaz, sério, eu eu ia dar um deixa eu tapa chegar naquela nessa guitarra pergunta. Ah. Você e tem eu não uma- tinha grana. Você tem uma luthieria, E- né? eu tento, né? Ter uma luthieria, né? E Só aí- não mexe na minha guitarra. Ah, eu você queria não- aquele, ele não Me quis. liga. Não, você não quis, não vem não. manda Telegrama. WhatsApp, Não manda vem, não. WhatsApp. Sério? Aí você começou a... Eu gosto de mexer em instrumento usado. Aham. Tá, o meu já tá. Não, cada luthier tem uma particularidade. Sim. Uns constroem do zero, outros gostam de mexer com instrumento novo. Eu sou o cara que gosta de mexer com instrumento usado. Por quê? Porque a madeira já está mais verde, é mais fácil de manusear e tal e tudo mais. Enfim, é frescura de luthier. E aí comprei a guitarra. Comprei essa Memphis MG22, comprei 3 pedalzinhos. Um drive, um delay e um chorus. Uhum. Cara, Choros. É. dava para fazer tudo. Você, guitarrista, que fica comprando um monte de pedal, palhaçada. pode comprar, mas é da Mr. Mustache. Compra de outras coisas não. Ele me vendeu 10 pedal. Aí, Então, mano, os o caras cara compraram- comprou um setup inteirinho meu. É meu cliente Aliás, fiel. estou vendendo, hein? Não, Agora... vende não. Vende não, porque pedal vai voltar, viu? Não. Pedal vai voltar. Tá na minha mão, no hype. cara. Tá Vai na minha voltar. mão. Não vendo, não. Mas quer dizer que você começou a aprender com a Aí eu, comecei, luthieria? aí eu comecei a aprender luthieria, porque eu precisava dar um tapa naquela guitarra e tal, tudo mais. Rapaz. E comecei a aprender, mas assim, dentro do rock, né? Power accord. Sim. Que era o que eu gostava de ouvir, era o que eu queria aprender a tocar. Sim. Né? E aí você pega uma escalinha ou outra, dá pra fazer um solinho, um negócio e tal. Se então, virava. assim. E foi, cara. Aí no meio tempo aí, meados de 2021, pandemia e tal e tudo mais, eu acho que chegou o grande momento ali, a hora de dar tchau, né? Porque aí começou, nesse meio tempo, a gente assumiu a liderança do louvor dessa igreja, mas as ideias não batiam muito Aí azeda. com a liderança. Não batia muito. Por quê? Porque a gente queria fazer uma parada mais pra frente, mais animada, mais congregacional, e a liderança da época Não, não né? queria, analisava muito letra de música. Eu não gostei dessa colocação, então não vai cantar essa música. Só que assim, era expositivo, falava de cima de púlpito, no meio do culto. Isso não é legal. Quando o pastor fere a ovelha, ou ela morre, ou ela vai embora de medo. Né? E aí, nesse caso... Ou as duas coisas. né? Ou ela foge de medo e no meio do caminho ela morre. E aí, embaixo de muita oração, direção de Deus, a gente resolveu sair daquela igreja, que, repito, é família, então a gente perdoa e mantém a distância. Né? Eu, no meu caso, né, que a minha mulher é completamente o oposto de mim. Ela perdoa e está abraçando, está beijando, eu não. Então, como o apóstolo Paulo fala, se possível ter de paz com todos, eu tenho paz, mas é um direito meu manter distância. Sim. Então, Ok. eu fico nessa. E vida que segue, né? E aí, orando, visitamos acho que umas 2 igrejas. Aí a gente veio na Rocha. Engraçado é que assim, esse namoro com a Rocha, nem a Esther sabia disso. Eu falei para ela esses dias, uns tempos atrás. Quem sabe também eu trabalho de motorista de aplicativo, né? E aí, eu fiz uma corrida com uma moça que já era daqui.
a Cibele, né? Que não sou eu. Outra Cibele. E aí, trocando ideia, eu não lembro se eu tava ouvindo louvor, alguma coisa no carro, mas a gente acabou entrando no assunto de igreja, de religião e tal. Ah, você é evangélica? Tô. Pô, eu vou na igreja aqui onde você me pegou aqui pertinho e tal, não sei o que. Não lembro onde ela tava, o que ela tava fazendo. Cara, não lembro. Ah, eu vou naquela igreja preta ali, assim. Pô, legal. Como é que é lá? Ah, não, tem os cultos assim, tal. E nesse meio tempo eu já tinha saído da Vila Ré, a gente já tava morando aqui, na Vila Matilde, né? E a gente tava sem igreja e tal, né? A gente precisando ir pra um lugar, né? E tal, se estabelecer. Falei, pô, vou lá qualquer dia, né? Aí a gente veio, visitou, gostamos. Estamos aqui até hoje. Meu Deus, então foi numa viagem, alguém falou pra você da igreja. Numa corrida, falaram da igreja, a gente veio visitar e gostamos e estamos aqui até hoje. Povo de Deus, tem que divulgar a igreja por aí. Tá vendo? Você vê? É isso, Até numa cara. corrida de Uber. É isso. Puxa vida. Tá vendo? E aí, como é que foi essa chegada na rocha? Qual foi a sua primeira impressão da igreja? Ó, inventei uma pergunta agora. Ó, inventou Não, pergunta? tá pertinente. Qual foi a sua primeira impressão? Ó, a primeira impressão é a que fica. Se né? ele ficou. Então tá Se eu bom. Tá fiquei, ótimo. é porque ficamos, né? Mas assim, falando na questão musical, eu não lembro quem estava tocando, né? A gente vem sempre de domingo de manhã, né? Raramente a gente vem à noite. Então era eu. Não, eu acho que não era. Eu acho que não era. Tá. Eu acho que não Eu era. era sua irmã. Oh, Pode ser. cara, não lembro, sinceramente, não lembro. Mas assim, musicalmente Vou falando... fingir que eu sei. Não, musicalmente falando, quando a gente chegou, eu falei pra Esther, falei, nossa, se a gente ficar aqui, eu não vou entrar nesse ministério. Lá, eu era o melhor músico. Eu costumava brincar que eu era o melhor guitarrista lá, porque só tinha eu. Então eu era o melhor guitarrista lá. Quando a gente veio pra cá, eu falei, Esther, nunca que eu vou entrar nesse ministério, cara. Esses caras tocam muito. São muito bons. Eita, não era E eu. assim, Certeza não, agora. não lembro, Agora fechou na minha cabeça. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não foi lembro. por isso que ele falou, entendeu? Eu não lembro Não mesmo. era eu. Só que aquilo não foi só isso, só a música. Aham. Foi um compilado de coisas. Como a gente foi recebido, Sim. a música e o principal, a A palavra. palavra. Sim. Você chegar numa igreja, você sentar e sair de pança cheia, cara, Não tem sabe? preço. Né? Sair alimentado e você ficar... E não é só sair alimentado, porque às vezes você se alimenta, mas à noite, na hora de dormir, já Tá passou. vazio, né? Já tá Ruminando, vazio. Tipo macarrão, né? É quando você fica, sabe, você fica naquilo na cabeça, Aham. na segunda, na terça, na quarta, aí você volta na quinta, você volta com a cabeça, meu Deus, de onde esse cara tirou Explodindo, isso? né? Então, Verdade. foi um compilado de coisas que fez a gente ficar aqui. Puxa vida. Que Né? E assim, Pastor Mauro, cara, sensacional. E eu falei, não, é esse cara que eu quero, é esse nível de pastor que eu quero Sim. para minha casa, para minha família, para minha vida. E estamos aqui até hoje. Glória a Deus. Ah. Aí, carequinha. Ó. Agora ele fez um. É nóis, hein? Né? É Ele vai nóis. pedir alguma coisa, hein, pastor? É nada. Fez uma câmera nova. Ó, Mas. Pastor Mauro, ele acredita Vai muito pedir nas uma minhas câmera loucuras, cara. nova. Ele Mas- acredita muito nas minhas loucuras. Não, e é a base do ministério dele, né? Sempre apostando. Mas é interessante você falar isso sobre o louvor, né? Porque o pessoal tem uma impressão que é isso. Ah, quanta gente tocando, não precisa de mais ninguém. E, meu Deus, você citou um exemplo aí que você teve que tocar violão porque o camarada foi embora. Mas- É assim com o ministério, né? A gente Bom, achar que não precisa de Eu não mais ia nem ninguém. entrar. Eu entrei Ó. nessa última leva. Só que assim, Ah lá. Nem queria. Eu também, o Paulo até falou assim, não, entra. Logo que a gente entrou aqui na igreja, Sim. eu falei, Paulo, afasta de mim esse cara. não, e Mas- e é engraçado, porque quando eu cheguei, o Luiz, ele tem faro. Aham. Ele tem faro, cara. Você pisou na igreja, você é novo, ele vem, você é músico, né? Tô sentindo o cheiro. Você é músico, né? Você canta. Tipo assim, pra mim, você é músico, né? Eu falei, sou. Aí pra Esther, você Foi, canta, acho que foi né? o cabelo. É, você canta, né? Cabeludo. É, eu cheguei cabeludo, né? Pô, Deu Deu a uma letra. dedada, né? Oi? Deu uma dedada. É, dá uma entregada, né? Dá uma entregada. Você é músico, né? Eu falei, sou. Aí falou pra Esther, você canta, né? Canto. A Esther resistiu bastante pra entrar, né? Porque, Eu lembro. Eu acho que nesse período, por ela ter crescido no meio da antiga igreja, Sim. pra ela... Tinha uma resistência. esse processo de desligar foi um pouco mais desgastante pra ela, imagino. Sim. né? E assim, ela saiu um pouco mais ferida. Por mais que eu blindasse ela saiu um pouco mais ferida do que eu, Uhum. né? Porque assim,
sou cascudo, cara. Sou homem, né? Então, É mais difícil, tchau, né, nunca pra- mais vou te ver e vida que segue. É mais difícil né? pra mulher, E né? pra ela foi. sim, Então ela sempre resistiu um dói, pouco a entrar no ministério. Hoje tá aí, tá? É uma benção. Mas vamos lá. E eu, Fala. só pra concluir, aí quando ele perguntou se eu era músico, eu me omiti como ministro. Por quê? Porque nesse meio tempo, eu já tinha visto muita gente boa. Falei, cara, eu como ministro aqui não precisa. É um erro, né? Eu como A gente ministro tem que aqui... né? Não, mas eu também não falei nada. Vamos lá. É. Pra gente já caminhar pro final, né? Ah, já? Uhum. Né, Ah, ô Paulo? tá Já cedo, viu? né? É, daqui a pouco Tá a gente cedo. tá A mulher vai me madrugando. ligar aqui. Ô, o cara É. mora em Terra Preta. Aham. É, filho. Outro estado. É, 5 pedágios. só pra gente encerrar, né, e com uma história boa aqui, o RochaCast, como que surgiu aí esse projeto, né? Porque a gente tá na segunda temporada e as pessoas precisam saber Sim. da onde surgiu e tudo mais. Conta aqui pra gente já caminhar pro final. Primeiro que eu tô aqui pelo dinheiro, né? Então, né, Então tá lascado. eu tô aqui pelo dinheiro. Dinheiro e fama, que vocês sabem que, ó, né? Não, brincadeira. O RochaCast, na verdade, foi um projeto que já tinha nascido há um bom tempo atrás. Se a gente fez a primeira temporada o ano passado, já pelo menos ele existia em forma de piloto, acho que 1 ou 2 episódios, há uns 2 anos atrás, antes disso. Então, juntando o ano passado e esse, dá uns 4 anos atrás, quando o Bruno começou a desenvolver Bruno, o piloto, o Pastor Bruno, né? É engraçado isso, quando você tem a proximidade com a intimidade. pessoa, você, né? Ah, não precisa Pastor se preocupar Bruno. com o título, não. Pastor Bruno, né? Pastor Bruno. É. E ele já tinha gravado 1 ou 2 pilotos disso aí. Eu não lembro se foi um final de ensaio num domingo de manhã, o que foi, ou foi à tarde, algum dia que eu apareci aí, ou para fazer alguma solda em cabo, ou para vender pedal pro Laércio, alguma coisa. Ele tava falando alguma coisa sobre isso, porque eu tava para ir embora, e ele falou assim, espera aí, não vai embora não, fica aqui. E eu nem lembro o assunto que ele tratou comigo depois, pra você ver. Aí, falando com alguém de podcast, não sei o que, tal. Aí, a hora que a pessoa foi embora, a gente começou a conversar. Eu falei, pô, legal, podcast, né? Ele então, tá meio assim e tal, por causa de áudio, não sei o que, tal. Não vamos tocar mais o projeto por causa de outras situações. Eu falei, beleza. Aí, quando começou e isso ficou no esquecimento muito tempo. Quando começou o projeto de comprar o prédio, eu fiquei, Deus, eu tô aqui, o senhor sabe que, né, as ideias surgem assim. Todo lugar que eu chego, eu não quero ser só mais um. Eu quero ser um cara que soma. Né? O que eu aprendi é que, geralmente, eu levantava muito questionamento, mas nunca dava respostas. Soluções, né? Soluções, né? E aqui eu aprendi a levantar o problema, mas dar soluções para esse problema. E aí, quando o pastor Mauro começou a falar da compra do prédio e tal e tudo mais, eu falei, pô, dá para fazer alguma coisa para tentar contribuir? É passinho de formiguinha, um YouTube e tal, dar grana, ter um canal... Pô, mas precisa rever por que o canal da igreja não monetiza e não sei o quê. Aí eu lembrei do podcast. Falei, poxa, o Bruno tá com um projeto. Tinha um projeto, né? Vamos retomar. Aí eu chamei as meninas, que hoje não tá mais com a gente aqui na Rocha, né? E tudo tem o seu tempo, né? O tempo delas seguiram o caminho delas. Conversei com elas, ó, tava com a ideia assim. O Bruno que estava à frente, o Bruno estava em Jundiaí. E foi isso. Aí falou com a gente fez o logo. Não, mas isso aí foi um pouquinho depois, né? Foi um pouquinho depois. A gente juntou Fez as uma ideias. galera. Eu não vou citar nome porque eu não quero ser injusto. Porque Sim. era uma galera, cara. Pra fazer isso aqui tudo, né? Pelo menos atrás das câmeras tem Tinha uns 12, né? 3, 4 pessoas. Sim. Né? E era 12 que a gente Era tava na em época, 12. né? A gente tava em 12, cara. E aí foi, né? Cada um foi seguindo. Hoje estamos com a equipe reduzida aí, mas Deus vai dar graça. A gente tá com as estratégias Levantar diferentes os aí ceifeiros. para levantar os Mas ceifeiros. muito legal isso, né? Começa um projeto, é algo de Deus, né? Alguém começou, o Bruno, no caso. E Deu a estratégia, né? Deus desperta, né? Despertou em você Sim. para continuar esse trabalho. Muito E bacana. aí o que aconteceu? Qual que é o intuito, né? Até pra galera em casa saber. É um podcast? É um podcast, mas ele tem todo um planejamento por trás. O que é? Angariar inscritos, angariar visualizações, ter um canal que começa a monetizar. Monetizar em miúdos é ganhar dinheiro, tá? É isso, né? Ganhar dinheiro, e eu já tô com um alvo no meu coração, que é ter uma plaquinha do YouTube aqui de inscritos, né? O Mercado Livre vende, mas eu quero uma de verdade, tá? Nada de Mercado Livre, não. Não, Paulo. pelo amor de Deus. E é isso.
angariar inscritos, monetizar o canal, com essa grana, injetar tudo aqui. Exatamente. Compra do prédio. É compra do prédio, cara. Nosso primeiro objetivo. Não é pra mim, não é pra equipe, pra nada, sabe? Quando eu sentei com o pastor, eu fui muito claro com ele. É isso. O objetivo desse podcast é isso. É por isso, corta aqui pra mim, cortou? Porque quando a gente fala pra você curtir, se inscrever, dar joinha, mandar pra tia do Zap, é pra isso, amiguinho, não é pra nossa fama. Não é. Entendeu? Mas é isso, cara. E pode fazer isso em todas as plataformas, né? Nós Sim. estamos tanto aqui, né, no YouTube, no TikTok, no Instagram. E isso você vai compartilhar a palavra de Deus, o reino, e para que ele possa ser expansivo. Porque além de existir um propósito para isso, existe uma mensagem que é entregue, né? Então você junta as duas coisas, que era o que a gente estava falando antes, né? Eu sou só o cara que levanta a bola, ou eu sou só o cara que leva a arca no ombro, né? Em momento algum eu sou o portador da mensagem, né? E é isso, é levar a mensagem e construir essa coisa tudo junto para chegar no objetivo. Que bênção, glória a É Deus. isso. É que às vezes às vezes não, né? Deus dá uma visão sobre algo, mas ele tem tanta coisa em volta que ele está realizando, porque um episódio que alguém assiste que é edificado, e eu já fui Sim. assistir. Um que me marcou muito, vocês não perguntaram nada, mas eu vou falar isso. Pode falar. Foi do pastor, o Biratã, e da esposa, puxa Da vida, Diná? da Diná. Diná. Meu Deus, que testemunho. Foi muito Muito forte forte, né? aquilo. Muito E eu falei isso para eles. Falei, olha, me impactou. Então é isso, né? Claro, Sim. Deus deu algo no coração de vocês, mas tem muita coisa em volta que está acontecendo e vocês não estão nem vendo. Pois é. E isso não tem fim, né? Porque o episódio está lá rolando para sempre. Então, Sim. Vai estar lá e vai estar... glória a Deus. É esse algo de Deus, algo Sim. que nasceu no coração de Deus. Sim. Amém. Eu acredito muito nisso, que foi uma estratégia Glória a que Deus Deus. deu para, né? Só continue. Thomas Lee Osborne, ele tem uma frase, ele falava, né, já é falecido, ele tem uma frase assim, que Deus precisa de carne. Para quê? Para fazer a obra. Então ele precisa de mim, precisa de você. Para ele ser Deus, ele não precisa da gente. Ele vai continuar sendo Deus, né? Mas para fazer a obra, ele precisa de carne. Ele precisa de você, precisa de mim, precisa da galera que está assistindo, galera da técnica, todo mundo, cara. Então, eu acho que é muito isso. Tem nada melhor do que ser usado por Deus, né? Deixa Deus te usar. Nossa, é maravilhoso. Você ouvir a voz de Deus e... Privilégio. Meu Deus, eu vou. Afinal de contas, se você não quiser, ele vai levantar outro. Exatamente, Levanta exatamente. outro. Né? É o que a gente estava falando na célula, né? Sobre Maria. Se a Maria tivesse falado não, Sim. Ele teria levantado Deus outro. teria levantado outro, cara. Com certeza. É o projeto dele. Não perca tempo, né? Não Deus perca chamou, tempo, só falar assim. Chamou, vai pra riba. Amém. Então é isso. Glória a É Deus. isso. Gente, muito obrigada. Obrigada, viu, Paulo? Eu que Obrigado, Paulo, agradeço pela Pela visita. oportunidade de estar aqui com você. Obrigada, Ah, viu, nossa, Laércio? obrigado. Foi Eu que agradeço. demais, viu, dividir a mesa com você, viu? Confiança. Agora a Vocês gente são já loucos, né? trocou de Posso pegar âncora. férias? Pode pegar férias, Posso viu? pegar A gente já férias? trocou de Não, âncora. Não, moro muito Brincadeira. longe. 5 pedágios. A gente faz um link. Vamos fazer um link. Faz uma Vamos live fazer no um Instagram. virtual. Vou entrevistar o pessoal em Terra Preta, Aí, lá na rua. aí, Os ó. caras dando charrete. Terra Preta, lá os caras têm o pé sujo de terra? Alguns têm. É? Tem charrete, Tem. você vê. Galinha correndo na Que rua. barato, cara. É interior, né? Preciso visitar Terra Sim, Preta. Vou me sentir em bora, casa. vamos lá em casa. Delícia, né? O que me irrita no trânsito do interior é a lentidão. Os caras parecem que saem de casa pra passear. Eles estão saindo pra passear, senão Irmão, eles vai ficavam em passear, casa. vai a pé. Ninguém tem pressa. Não, quer passear, Ninguém vai tem a pé, pressa. cara. Se eles tivessem pressa, Só eles estavam ele. morando na cidade. Não, quer passear, vai a pé, pelo amor de Deus. Não vem não, sertãozinho. Então é isso, gente. Muito obrigado e não se esqueça de inscrever no canal. Tchau, tchau. Valeu. Beleza, gente. Falou, tchau. Abraço.